Desde a antiguidade, o ser humano optou por se organizar em grupos, com o objetivo de prover para si mesmo segurança e liberdade. O desenvolvimento desses grupos e a complexidade das relações humanas fez com que esses bandos e vilas fossem se tornando cidades. E essas associações, essas reuniões de pessoas, essas relações interpessoais cada vez mais complexas. O surgimento da instituição que hoje nós chamamos de Estado foi inevitável. O Estado surgiu para proteger a população. O Estado surgiu para proteger basicamente a vida, a liberdade e a propriedade privada dos seus cidadãos. Acontece que ao longo do tempo ele foi crescendo, foi ganhando dimensão tão absoluta, tão grande, tão imponente, que o próprio Estado, que nasceu para proteger, tornou-se um dos maiores adversários do ser humano. Há dados estarrecedores causados pelo Estado, e há uma alteração drástica ocorrida na história da humanidade. Na década de 1820, senhores, em 1820, 200 anos atrás, ontem, na história da humanidade, 95% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Eu vou repetir, na década de 1820, 95% dos seres humanos que habitam este planeta viviam abaixo da linha da pobreza, viviam em pobreza extrema. Mas, em 2015, uma nova pesquisa mostrou que apenas 10%, ainda é muito, mas em comparação com os 95%, é muito pouco. Apenas 10% da mesma população vivia em pobreza extrema, abaixo da linha da pobreza. Algo aconteceu nesses 200 anos. O povo se insurgiu contra a tirania e o absolutismo estatal. E por meio de movimentos liberais, conquistou o direito de limitar a intervenção do Estado na sua vida particular. É uma revolução no pensamento que colocou o povo em liberdade e possibilitou o desenvolvimento de um sistema econômico que privilegiou a propriedade privada e a liberdade para empreender. Nós chamamos de capitalismo o sistema que possibilita livres trocas e livre compra e venda de mercadorias, produtos, serviços. Foi essa insurgência do povo que fez com que nós alcançássemos o maior padrão de vida, a maior expectativa de vida, os maiores índices de desenvolvimento humano que jamais se cogitou. Há 200 anos, o padrão normal de vida das pobrezas era a miséria, era a pobreza absoluta. E a única medida que foi capaz de interromper os ciclos de pobreza e de miséria foi o impedimento do Estado de atrapalhar a vida das pessoas. O povo se levantou e passou a impedir que o Estado parasse de atrapalhar a sua própria vida. Foi um grito de liberdade. Aliás, o maior programa de transferência de renda que já se conheceu é a liberdade. Não existe outro programa melhor do que liberdade. A liberdade é o único programa de transferência de renda que se revelou eficaz ao longo da história. É a liberdade, senhores, que permite ao ser humano sonhar. É a liberdade que permite ao ser humano levar comida para a mesa. É a liberdade que nos permite ver os nossos filhos crescerem e desfrutarem daquilo que nós mesmos
podemos construir e entregar. A verdade é que o grande protagonista da história nunca foi o Estado. Sempre foi e sempre será o povo, o indivíduo, o cidadão, o ser humano, com as suas individualidades e aptidões. O grande protagonista da história somos nós, a quem Deus deu dons e talentos que, quando servidos ao nosso próximo, resultam em prosperidade para todos. É o ser humano, o indivíduo, que muda o mundo. É a dona de casa que luta para criar os seus filhos no caminho da verdade. É o vendedor de pipoca, ou o açougueiro, ou o vendedor de balinhas, que sai de casa e proporciona um mundo diferente ao longo do curso da história. É o empresário que investe todas as suas economias, apostando que uma ideia vai mudar o mundo. É o pequeno empreendedor e o grande empreendedor. Somos nós, os agentes de transformação e os protagonistas da história. Foi a liberdade para sonhar que permitiu que a humanidade desse o maior salto de desenvolvimento da sua história nos últimos 200 anos. Primeiro veio a Revolução Industrial, depois veio a Revolução Tecnológica e agora a Revolução da Informação. Muitos de nós chegaram a assistir televisão na casa dos seus pais em preto e branco. Não havia controle remoto para mudar de canal. Nós tínhamos que nos levantar e apertar o botão na televisão. E hoje, a liberdade de sonhar e de criar nos permite carregar um computador no bolso e ter acesso ao mundo inteiro por meio de aparelhos celular. Falo isso só a título de exemplo. Isso continuará a acontecer. A história vai se repetir e a liberdade vai fazer com que novas revoluções venham e que nós continuemos a avançar. E a vida da próxima geração vai ser melhor do que a nossa vida. A vida dos meus netos vai ser melhor do que a vida dos meus filhos, e assim sucessivamente, porque o controle da história está nas mãos do indivíduo, do ser humano. É a busca por melhorar a própria vida que faz com que cada um de nós melhore a vida de quem está ao nosso redor. É a busca pela prosperidade individual e da respectiva família que faz com que cada um de nós entregue alguma coisa que melhore a vida do nosso próximo. Eu devo admitir que no Brasil há uma corrente de pensamento que diverge um pouco disso tudo que eu estou falando. E talvez ela seja a causa do atraso em que o Brasil se encontra quando comparado a outros países mais livres. Aqui no Brasil, a gente devota ao Estado um papel que nunca foi dele. A gente esquece que, historicamente, o Estado sempre foi o causador dos problemas e nunca a solução. O brasileiro esquece, eu vou repetir. Eu estou feliz de poder dizer isso no plenário da CLDF. O brasileiro se esquece que, historicamente, o Estado é o maior causador de problemas e não a solução para os problemas. É o Estado, senhores, que faz um brasileiro que ganha R$ 2.500 por mês ficar para si com apenas R$ 1.250 aproximadamente. É o Estado que faz com que cada brasileiro trabalhador trabalhe 153 dias por ano para entregar dinheiro aos cofres públicos e não para a sua família. Uma autora que eu gosto muito, a Ayn Rand, ela diz que quando você perceber que para produzir você precisa obter autorização de quem não produz absolutamente nada, então você vai poder afirmar, sem medo de errar, que a sua sociedade está condenada. Vou voltar para o início de tudo e pela nossa luta para a liberdade. Vou falar pouco do Estado, vou me permitir falar pouco do Estado hoje. Hoje é o dia da liberdade, hoje é o dia do indivíduo, hoje é o dia do povo. O parlamento, senhores, surgiu da luta pela liberdade. As casas legislativas surgiram para impor limites ao poder do Estado.
É por isso que este lugar aqui se chama a Casa do Povo, e vocês não têm ideia de como eu fico feliz de ver o povo sentado nessas cadeiras. Ali em cima também na galeria, onde nós temos alguns de nós. O parlamento veio a existir como uma resistência do povo contra o Estado. Isso significa que o parlamento não foi criado para ser um órgão do Estado, mas para ser um órgão do povo em face do Estado. Não é sem motivo que isso aqui é a Casa do Povo, Estevão. A frente parlamentar que nós estamos lançando hoje, ela devolve ao parlamento do Distrito Federal o papel dele, o papel de voz do povo em face do Estado. O objetivo desta frente parlamentar é devolver o poder ao povo, é dar voz ao indivíduo, ao cidadão, aquele que efetivamente gera, produz riqueza, aquele que efetivamente faz uma cidade prosperar, um país prosperar. Nós faremos isso nesta casa do Toquico, por meio de propostas legislativas concretas, mas principalmente por meio de ações para barrar medidas contrárias aos interesses da população. Nós vamos fazer isso batalhando para reduzir tributos, reduzir burocracia, tornar o Estado mais leve, menos inchado, tirar o Estado, nas palavras do ministro Paulo Guedes, do cangote do povo. Faremos isso também por meio de discursos que deem voz ao povo, ao pagador de imposto, aos empreendedores, àqueles que decidem renunciar a uma vida confortável e correr os riscos de empreender no Brasil. A vocês todos, eu parabenizo, coloco esta frente parlamentar à sua disposição e coloco também esta Casa de Leis à disposição de vocês. Muito obrigado, vamos em frente, o nosso caminho é árduo, mas ao final de tudo terá valido a pena. Obrigado.